É de Edgar Morin, arquiteto do pensamento complexo, a seguinte frase: a educação do futuro deve enfrentar um problema de dupla face, a do erro e o da ilusão. Pensando dessa maneira, o melhor projeto do mundo seria aquele que, na escola, se empenhasse em religar os saberes, que funcionasse como um mecanismo epistêmico capaz de criar e projetar cenários de aprendizagem em sala de aula, que servisse como uma lógica inovadora, uma tecnologia social para exercitar o pensamento em toda a sua complexidade, interdependência e complementariedade. Em resumo, o melhor projeto seria aquele que viesse como uma tecnologia para o pensamento complexo, condição para se digerir ciência e também popularizá-la na escola. Mas como? De verdade, se estivesse conosco, poderia ver por todos os espaços da escola os alunos a observar, a descrever e a explicar com a alma as 30 imagens produzidas pelos artistas plásticos para homenagear os 70 anos da Declaração e os acompanharia numa jornada cega a ouvir descrições minuciosas dessas imagens que deveriam ser vistas com a alma. Em seguida, ouviria suas destemidas falas, uma frase aqui, outra ali, tentativas de ler outras imagens, interpretar artigos, escancarar histórias de vida. Você os veria então se aprofundar na leitura dos artigos da Declaração, a exigir deles mesmos que as barreiras do conhecimento fossem derrubadas. Sorveria cada paráfrase, cada juízo de valor emitido pelo crivo da inteligência e da ética, aprendendo a alternar lugares de fala e de escuta. Estudaria com eles o contexto, a esfera, a causa, o efeito e a origem de cada artigo da Declaração dos Direitos Humanos e ainda se deixaria surpreender pela pergunta: teria o artista primeiro produzido a imagem para depois relacioná-la ao artigo da Declaração? Ou o contrário? Entenderia assim que o projeto não lhes implicaria apenas em desenvolver competências, mas estaria a lhes exigir e a lhes incorporar pensamentos sistêmicos, hologramáticos, retroativos, recorrentes, ecológicos e dialógicos, a fim de reintroduzir o conhecido em todo o conhecimento. Se estivesse conosco, perceberia que as palavras dos alunos soam como ouro, que vociferam sobre a condição humana e a identidade planetária, sobre o presente, o futuro e o passado. Ouviria satisfeito muitas narrativas que, como partituras, escreverão os futuros podcasts. A forma que encontramos de popularizar a ciência que há em cada um dos 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos. Se estivesse por aqui, só teria motivos para se orgulhar de toda a ciência presente nas palavras deles, enfrentando com coragem todo o erro e toda a ilusão. Olá, meu nome é Larissa e estou no 7º ano. Nas aulas de português, estamos estudando os direitos humanos, que estão completando esse ano 70 anos. Primeiramente, você sabe quantos direitos existem na Declaração? Então, existem 30. E hoje eu vou contar uma história pessoal sobre um desses direitos, que é o artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a história foi assim: eu tinha 7 anos quando eu saí da escola que estou hoje e fui para outra de meio período perto da minha casa. No primeiro dia de aula, eu conheci muitas pessoas, dentre elas Sofia, que era meio diferente, e por isso as pessoas a excluíam. Na hora que nós subimos para a sala de aula, a professora se apresentou e nós começamos a trabalhar. Como eu era aluna nova, ninguém quis fazer dupla comigo. Então, como a Sofia também não tinha ninguém, precisei fazer dupla com ela. Do fundo da classe, eu pude ouvir as pessoas rindo e dizendo: coitada, na primeira aula já se deu mal. De jeito nenhum eu entendi aquilo. E começamos a trabalhar. Mas aquilo ficou na minha cabeça o tempo todo. O tempo passou e quando eu percebia, estava fazendo dupla com ela de novo. Ela virou a minha melhor amiga. E quando estávamos juntas, eu nem pensava nas diferenças que ela tinha. Até que um certo dia, uma menina chegou para mim e me disse: como você aguenta? Eu respondi com a maior indignação: como as pessoas te aguentam? Como você se aguenta? Às vezes, dá mais trabalho ser preconceituoso do que ser tolerante. Ela ficou calada e percebi que ninguém nunca mais falou mal dela, ao menos perto de mim. Depois disso, percebi que as meninas começaram a tratá-la de outro jeito, porque elas viram que a diferença dela era só mais um obstáculo da vida que nós temos que superar ou ajudar a superar.